Com o objetivo de estimular o intercâmbio acadêmico, dentro da política de internacionalização da Unibrasil são concedidas bolsas para o desenvolvimento dessa atividade. As bolsas para intercâmbio acadêmico consistem na isenção do pagamento da mensalidade durante 1 ou 2 semestres letivos. O projeto tem convênio com universidades latino-americanas e europeias. Para o aluno ser apto à bolsa de intercâmbio, é necessário seguir os seguintes requisitos: estar regularmente matriculado em um curso de graduação ou mestrado do Centro Universitário Unibrasil no período letivo da candidatura. Ter cursado ao menos 50% das disciplinas do curso respectivo, independentemente da duração do curso. Não completar os estudos durante o intercâmbio. Apresentar um índice de rendimento acadêmico igual ou superior a 75%. Não possuir e não haver cursado nenhuma ADP. Vale lembrar que todo aluno que realizar intercâmbio cursará, no mínimo, mais um semestre no Centro Universitário Unibrasil. Felipe Augusto para a TV Campus. Em abril, aconteceu no Centro Universitário Unibrasil a palestra Bom Senso FC por um futebol melhor para todos. O evento, que contou com a participação do ex-jogador do Curitiba, Alex, e do comentarista da Banda B, Serginho Prestes, também teve a participação das repórteres Ellen Anacleto e Nádia Mauad. Além disso, quem participou também da palestra foram os educadores físicos Christian Kogut e Maurício Delattre, que falaram sobre a interferência na vida de quem pratica esporte de alto rendimento. Christian, para você, qual que é a importância do Bom Senso FC para os educadores físicos? O Bom Senso FC veio para quebrar paradigmas, na verdade, né? A gente tem aquele paradigma, aquela ideia que o futebol ele só é promovido para ex-atletas, os ex-atletas têm o poder de tudo, mas os ex-atletas têm condições de buscar conhecimento, assim como nós acadêmicos também. Então, o Bom Senso veio para quebrar paradigmas, para colocar em pauta também que o campeonato brasileiro, ou o futebol brasileiro, enfim, ele tem que questionar as ações das emissoras de televisão, dos educadores físicos e também promover mudanças
né, a longo prazo, médio prazo e a curto prazo. A interferência na vida de quem pratica o esporte de alto rendimento. Você pode explicar um pouquinho mais para a gente? Bom, nós temos o problema com relação ao futebol, dentro dos esportes coletivos, que ele pula muitas etapas da fase do desenvolvimento da criança, né? Ele já entra numa fase de competição muito cedo, e isso atrapalha muito a fase do desenvolvimento e da aprendizagem motora também, né? Eu acho que o bom senso, até nesse ponto da formação do atleta, pode ser bem benéfico, né, com relação a esse salto que se tem, né, da criança se transformar num atleta muito cedo, né? Isso é extremamente prejudicial, tanto fisicamente como psicologicamente para a criança, né? Para se transformar num atleta é muita responsabilidade também. E o Brasil tem essa característica, né, de ter criança praticando o esporte oficial, né, principalmente o futebol. Então, eu acredito que esse movimento que está tendo do bom senso, ele vai contribuir justamente para essa parte também da formação do atleta, né? Na fase certa, na idade certa. Alex, para você, como nasceu essa ideia do bom senso? Quais eram as principais ideias no início e como está rolando agora? Nasceu num mero acaso, né? Um acaso grande até de uma situação simbólica em futebol, que são as trocas de camisetas, né, após os jogos. Jogou aqui em Curitiba Internacional de Porto Alegre, e o Juan, zagueiro do Inter, muito amigo meu, a gente tem uma amizade de longa data, nós fomos trocar as camisas, e o Inter naquele período ia jogar, acredito que 5 jogos em 12 dias. O Dunga era o treinador do Inter naquele momento e estava com uma dificuldade grande, sendo muito pressionado, mas ele tinha dificuldade de trabalhar. E ficou nesse papo ali no fim do jogo, o D'Alessandro encostou, o Lincoln encostou e começamos a conversar a respeito do que a gente via no Brasil, e por uma coincidência grande eram 4 jogadores conversando ali no meio campo que tinham passado um longo período no futebol europeu. E na semana seguinte o Paulo André me procurou, a gente trocou uma ideia basicamente a respeito da mesma coisa. E acredito que umas 2 semanas depois a gente conseguiu organizar um encontro em São Paulo com vários jogadores de várias equipes brasileiras. E ali nasceu um movimento que já vai... Isso foi setembro de 13. Em setembro agora a gente vai fazer 3 anos que esse movimento existe. E muita coisa foi discutida, muita situação foi alcançada. Nós atingimos um nível que realmente a gente não imaginava que um dia nós veríamos isso em futebol. Mas, infelizmente, na execução ainda aconteceu pouquíssimas situações, né? Eu acredito que o ganho mesmo, em termos de futebol, tenha sido só o mês de férias, que realmente no Brasil a gente não tinha essa condição. E foi uma das colocações iniciais que foi alcançada. As outras que nós colocamos, principalmente a do calendário, que eu acho que é onde mais pega para os profissionais que trabalham em futebol, infelizmente ainda na execução não aconteceu nada. Estamos aqui com o comentarista da Banda B e da E-Paraná, Serginho Prestes, que vai ser o mediador do evento do Bom Senso FC. Serginho, para você, qual que é a importância de ser mediador de um evento desses? Olha, a importância do evento em si, né, é de aproximar as coisas do futebol, dessa indústria gigante que é da academia, né? Acho que essas discussões fomentarão aí novas ideias, novos rumos para o esporte, para o entretenimento, acima de tudo pensando em nível de academia, né? Então, acho que essa é a grande importância, né, de você aproximar mais as pessoas das coisas do futebol. O evento também contará com a participação das jornalistas Nádia Mauad, que é repórter da RPC TV e da Sport TV, e com a Ellen Anacleto, que é repórter da Band News e é apresentadora do Balanço Geral Esporte da RIC TV. Vamos começar com a Nádia. Nádia, para você, qual a importância do bom senso para o jornalismo esportivo? Olha, eu sou sempre a favor de qualquer tipo de grupo que se reúne para debater qualquer tipo de assunto, tentar organizar. Como jornalista, eu sou muito a favor, mas eu sempre acho que tem que ter sempre todos os lados, como jornalista vendo essa história. Óbvio que o bom senso defende o lado dos atletas, toda a questão que eles querem que melhore, como calendário e, entre outras coisas, como transmissões esportivas, que envolve o meu trabalho. Então, concordo com muitos aspectos que eles defendem, mas também discordo de alguns.
Ellen, para você, de que maneira o monopólio da transmissão esportiva está afetando o jornalismo esportivo? Esse é um assunto que não dá para a gente discutir só no âmbito do futebol. Existem, claro, outros esportes que também estão sofrendo, entre aspas, disso. A gente fala do UFC, que também tem a transmissão exclusiva da Globo, do canal Combate, enfim. Eu vejo da seguinte forma: qualquer monopólio, principalmente no campo do jornalismo, ele não é positivo na medida em que ele não estimula a concorrência, né? E a gente tem um mercado, falando exclusivamente do nosso campo, a gente já tem um mercado tão restrito, e quando a gente monopoliza uma transmissão esportiva, a gente coloca todos os componentes de um possível trabalho em uma emissora só, né? Então, isso, do ponto de vista mercadológico, não é bom. E, para mim, do ponto de vista até ideológico, também não é, porque você tem sempre a mesma visão do mesmo fato, e de nenhuma forma isso ajuda, né, a pessoa que está assistindo a ter diversas visões e diversas opiniões a respeito do evento esportivo. Para mim é isso.